vacilo que eu dei, eu ainda não tinha experiência na negociação, eu ofereci cerveja pro ladrão, o ladrão me deu uma dura, mano. O ladrão falou, você é louco, eu não vim aqui fazer amigo não vim aqui, não tô aqui de baratinho, tipo de conversinha, eu vim aqui fazer negócio, eu não bebo quando eu tô trabalhando. O bicho era o dono do morro, mano. Foi o ladrão que eu tive mais medo na vida. Eu tive tanto medo desse ladrão que quando ele me apavorou na mesa, eu não falei que eu era ladrão, eu falei que eu era bunda mole. Essa ocorrência foi o seguinte, cara, a gente tinha um foco de querer pegar fuzil, certo? Porque quem tava resgatando os presos e matando polícia tava de fuzil. Você andava nas comunidades, tinha metralhadora, pistola e revólver, não tinha fuzil. Então o que estava acontecendo em São Paulo? Algumas poucas quadrilhas muito estruturadas, organizadas, estavam já num nível de ter fuzil. Fuzil era muito raro e muito caro. Então, se a minha missão era pegar essas quadrilhas, eu tinha que ter um foco em fuzil, certo? Então, como já tinha um tempo que a gente estava infiltrado e não vinha nada de fuzil, a gente estava dando uma par de cana, com um monte de arma, mas sem fuzil. Eu falei, vamos tentar o inverso. Vamos jogar no sistema que nós temos fuzil para vender. Quem vir para comprar é quadrilha estruturada. O ladrão pé de chinelo não vai comprar fuzil. Fuzil, tipo, era coisa de 100 conto. Hoje você vai comprar um fuzil bom, é 80 pau no mercado negro, entendeu? E eu joguei num presídio, falei pra um ladrão, falei, ó, você vai no convívio, você vai falar que você tem 30 fuzis pra vender. Eu já joguei um número alto, que eu falei assim, ó, quem comprar 30 fuzis, faz aí 30 vezes 80 mil. Quanto que é isso em dinheiro? Que ladrão que tem isso? Entendeu? Eu falei, ó, vamos fazer esse teste, joga no sistema, que nós temos 30 fuzis pra vender, ver se alguém abraça. Mano, deu 2 dias, os caras ligaram. Ó, tem 2 irmãos aqui que quer comprar os 30 fura. Falei, mas como assim? Falou, os caras vão passar o contato aí de fora que vai comprar. Eles estavam tudo presos no mesmo raio. O que aconteceu? Eu falei, ó, então beleza, temos aqui pra vender. Mas eu não sabia nem quem queria comprar, eu não sabia nada. Só sabia que uns caras se habilitaram pra querer comprar 30 fuzis. Eu tinha 30 fuzis? Não, eu tinha um, que eu trabalhava com ele. Só tinha ele. Eu peguei, liguei pros caras, me passei por vendedor de fuzil e os caras falaram, ó, irmão, é o seguinte, nós vamos comprar essa parada toda aí, só que vai ser lá em Piracicaba. Eu, tá bom. Só que eu não sabia nada, não conhecia Piracicaba. Nós fomos pra Piracicaba antes e escolhemos um lugar. Era um posto de gasolina na frente de uma obra de prédio. Por que eu escolhi aquele lugar? Porque nós conseguimos esconder todas as viaturas da rota. O tenente Racorte ficou de capacete de pedreiro e jaleco de pedreiro. E o meu pelotão, que era o dele, né? Eu já tava fora. Ele assumiu tudo lá. O pelotão inteiro de pedreiro. Sabe esses jalecos de pedreiro? Eu olhava, mano, do posto. Pelotão todo assim, ó, mano, de pedreiro. Olhando assim do prédio. A gente lá no posto e as barconas escondidas lá dentro. E nós fomos 4 horas da manhã pra ninguém ver rota chegando lá. Porque você imagina a rota chegando em Piracicaba. Não tem rota lá. O crime ia saber que rota tava lá, tinha alguma coisa estranha. Então, pra não queimar a negociação, a gente chegou 4 da manhã. Quando deu 10 horas da manhã, eu liguei pros caras. Falei, ó, chegamos, nós estamos num posto na rua tal. Se vocês quiserem, pode colar aí. Aí estamos eu e mais 2 sentados num barzinho do posto. 2 sargentos psicóticos de frentista na bomba. E o Celtinha, que a gente tinha viatura, o que eu fiz? Eu peguei o meu fuzil da PM, peguei Durepox, passei no brasão da PM, até secar. Quando secou e ficou lisinho, eu peguei uma caneta Bic preta, fiquei esmagando a tinta e eu ia com algodão, deixando preto. Ficou jegue pra... Sabe esses carros que você parece que o pizzaiolo que fez? Ficou igual. E eu tinha uma bag azul de calibre 12, grandona, que a gente enfiou aquele fuzil ali, fechou a bag e meteu no porta-mala do Celta. Esse era um dos 30 fuzis que eu falei que eu tinha. Só tinha ele. Você lembra aqueles cortes Zetec? Pô, naquela época os Zetec só boy tinha. Parou, desceu 2 caras. Um branquinho de cavanhaque, cara que você olha pra ele e você fala assim, não rouba nem no truco. Boyzinho. E um cara já meio mais moreno, assim, quase negrão, moreno, com um cara mais velho, uns 30 e poucos anos, sério. E a gente já tinha colocado uma cerveja, uma porção, estamos sentados lá, os caras chegaram, firmeza, sentaram. Quando sentou, esse, o mais novinho, começou a trocar ideia. E o antigão ficava assim pra mim, ó. Mano, nem piscava. Falei, caralho. Aí eu falei pra eles, falei assim, pedi um copo aí pra vocês tomar uma com a gente. O cara falou, mano, eu não vim aqui fazer amigo, não vim... Outro. O mais velho. Falou, não vim aqui fazer amigo, não vim aqui ficar de conversinha, eu vim aqui fazer negócio. E quando eu tô trabalhando, eu não bebo. Eu, não, beleza, então não pede nada, quer alguma coisa. O cara falou, não, fica em paz, vamos trocar ideia. Mas sério, me fitando, eu fui ficando todo cagado de medo. Eu falei, que porra, mano. Aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, é o seguinte, a caminhada a ideia já foi dada lá dentro, meus parceiros que tá lá dentro já falou qual é que é. Eu quero saber de onde que você vem, mano, de onde você é do crime. Falou pra mim. Eu tinha preparado uma ideia de crime das outras fitas que eu já tinha participado. Mas eu dei uma tremida, cara. Eu virei pra ele e aí que eu falo que é Deus iluminando a gente quando tem um propósito de algo que é justo e que o cara merece se fuder, entendeu? O cara é criminoso do mal mesmo e ele tem que tomar. Porque vinha essas coisas na minha cabeça na hora, mano. Eu não tinha isso preparado. Eu virei pra ele e falei assim, eu não sou do crime. Até o polícia que tava comigo já. Ele falou, como que é? Você não é do crime? O rapaz lá dentro falou. Falei, não, deixa eu explicar a real pra vocês. É o seguinte, o meu patrão, ele era dono de transportadora. E ele quebrou na emenda, ficou zoado. O que ele fez? Ele começou a ir lá pro
Paraguai e trazer nos caminhão munição e de pistola e revólver. E começou a vender tudo igual água. Aí ele começou a trazer metralhador e fuzil. E tá vendendo, mano. Tá arrebentando de vender essas porra. Só que a gente vende isso só pro crime, mano. Colecionador. Porque se polícia souber, nós se fode. Aí ele pegou e falou assim: ah, então você não tem passagem, você não tem caminhada no sistema, nada. Eu falei, não, mano, eu sou trouxa. E outra, meu patrão tem uns contatos aí. Não sei nem como é que ele chegou em vocês aí, mas é desse jeito. Nós estamos trazendo e vendendo. Mas também, se você não quiser... Eu falei, não, vamos conversar. Aí ele virou pro Toco e falou assim, vai lá ver a peça. Aí eu levantei e fui com o Toco no carro. Quando eu abri o porta-mala, ele abriu a bag, ele catou o fura, ele falou assim, pô, caraca, mano, que porra é essa? É o de dobrar. Ele pegou, só que ele não tirou do céu. Ele mexeu lá dentro. Falei, essa porra é de dobrar, mano. Tirou o carregador, olhou. Caraca, mano, é 556? Eu falei, é. Aí ele colocou, ele falou assim, mas, pô, é difícil ver isso aí. Olha o que eu inventei, mano. Olha, eu tô falando pra você, cara, era Deus. Eu falei assim, não, sabe o que é, mano? Nós estamos comprando essas porra aí dos caras das Farc. E os caras das Farc, eles saltam de paraquedas na selva. Por isso que precisa ser o de dobrar, pra saltar de paraquedas. O cara é isso mesmo, mano. Caralho, E vou falar uma parada pra você. Esse aqui é filé pra cair pra dentro de banco, mano. Eu vou fazer fita de banco com essa porra aqui. Eu nem sabia nesse momento que ele era ladrão de banco. Depois eu vou te dizer como é que eu soube. Aí eu falei, mano, do jeito que você quiser. Pode comprar. Ele fechou a bag, voltou pra mesa, pimpão, colou no antigão e falou assim, pode comprar tudo. Filé, pode comprar. Aí o cara virou pra mim e falou assim, é isso mesmo, tá fechado, os 30 é meu. Nós vamos trazer o que vocês pediram e o dinheiro. Porque a gente sempre falava o seguinte, que o patrão gostava pra ver se os caras eram do tráfico. Porque se a gente fica na negociação só com dinheiro, um advogado qualquer ia chegar pra nós e falar assim, peraí, foi um flagrante forjado. Então a gente na negociação no telefone já emendava negócio de tráfico, pra configurar realmente que os caras eram do crime organizado. E os caras ofereciam pasta pura, cocaína, o que você quisesse. Os caras eram patrão no tráfico, entendeu? E aí nessa negociação um pouco vinha em droga, um pouco em dinheiro. A maioria em dinheiro, né? Mas um pouco em droga. Aí ele virou pra mim e falou assim, à tarde a gente liga e diz onde vai ser o negócio. Eu, como assim? Não, vocês não trouxeram ele? Não, você é louco, não conheço vocês, rapaz. Nós vamos dar o lugar nosso agora pra fechar o negócio. Falei, tá bom. E os caras saíram, nós olhamos, os dois, psico até o limite, que tava de frentista, os caras assim, E nós... Tipo, os caras têm ido embora, a gente deixou, os caras saíram. O cara tá aqui de pedreiro me matando, cara. Aí, mano, nós fomos pra um Franz Café. Olha só, chegamos no Franz Café, só tinha feed boy lá, né? Gente chique e tal. Sentamos cinco cara de... louco. Tamo com o diabo no corpo, né? Aí sentamos lá, os caras, e aí, chefe? Eu falei, porra, mano, ferrou, né, cara? Porque os caras vão marcar outro lugar, nós não sabemos onde é. A rota não pode sair da obra, senão vai alastrar. Falei, mas o que vocês querem fazer? Os caras, chefe, na moral, se esses caras vêm realmente com esse dinheiro, com essa droga, pra catar 30 fuzis, esse cara não é pé de chinelo, mano. É patrão. Eu falei, não, isso aí eu já me liguei. Falei, então, ou a gente vai com tudo ou nada. A gente não pode dar um vacilo, porque vamos estar só nós 5, sem retaguarda. Porque se for pra gente ficar meio devagar, tremendo na base, nós vamos tomar, hein? Porque os caras devem vir com segurança e o caralho. Falei, mas fala aí, mano, o que vocês querem? Aí um virou e falou assim, da minha parte, vamos com tudo pra cima, que isso aí é filé, os caras que a gente quer pegar. Aí o outro demorou, falei, mano, se vocês querem, eu também quero, tamo junto. Então vamos. Aí eu liguei pro Racorte, falei pra ele, mano, vai ser daqui 2 horas em outro lugar. Ele, onde é? Eu falei, então, os caras vão falar na hora. Ele falou, aborta. Eu falei, não, mano, nós vamos. Ele, não vai. Aí eu falei, calma, fica tranquilo, nós vamos dar uma sondada, ver como é que é. Mas ele, não vai. Eu falei, você não sai daí, cara, que você vai queimar o nosso trampo. A hora que eu confirmar, eu te aviso, aí vocês vão pra lá. Mas se for longe, eu falei, não, vai dar certo, fica calmo. Ele tinha medo, né, mano? O cara é meu irmão. Aí eu desliguei e falei, vamos só nós. Aí nós fomos, cara. Quando deu 2 horas, o cara me ligou, falou, tá tudo aqui, bora. Vem deu endereço. Quando ele deu endereço, era numa outra rodovia, um outro posto de gasolina que ele marcou. Quando nós chegamos lá, um postão gigante com 7-Eleven. E era tipo 11 horas da manhã, lotado. Bagulho lotado, em pleno dia. Aí quando nós entramos assim, tava o Zetec parado e do lado um Monza Tubarão. E saiu um negrão de dentro do 7-Eleven comendo um cachorro quente desse tamanho, assim, ó. Mas o cara tinha a cara do bicho mesmo. Aí ele falou assim, aí rapaziada, quem é meu parceiro, veio lá da Baixada. Aí eu já me toquei que ele era da Baixada, que eu não sabia de onde ele era. Falou, ele veio lá da Baixada, trouxe o que vocês pediram. Bora fechar o negócio aí, vamos buscar as peças. Aí eu virei... Porque era tudo, eu não tinha combinado nada disso. Eu virei e falei assim, não, peraí, mano, eu quero ver se vocês trouxeram mesmo. Eu quero ver o que foi encomendado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, você é moleque, hein, mano? Bem que você vê que você não é do crime mesmo. Eu te falo uma coisa pra você, conversa de ladrão não faz curva, não. Você pensa que tá lidando com quem? Aí eu falei pra ele assim, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu não sou do crime, já te falei. O meu patrão, se eu levar você lá e der um desacerto, ele vai me matar. Você tá puto comigo querendo me matar. Vou morrer na mão de um ou de outro, tanto faz. Eu não vou ratear. A ordem que eu recebi é o seguinte, eu olho o que você trouxe. Tá tudo certinho, eu levo você pra chácara. E você pega as outras 29 peças, que só tem uma aqui. Falou, entra na porra do carro aí. Aí, cara, eu olhei pros policiais comigo, os caras assim, ó. Aí eu entrei, mano. Aí eu entrei no Monza, no passageiro. Ele entrou no motorista. Cara, ele saiu,
tipo cavalo de pau, acelerando, saiu do posto, foi pra rodovia, entrou à direita, entrou à esquerda e foi até o fim de uma rua assim, sem saída. Parou, enfiou a mão embaixo assim aqui no painel. E o outro dedo ele enfiou naquele negócio que fica no câmbio. Aí apertou, fez assim, os alto-falantes atrás do Monza levantaram. Aí ele falou, vai lá olhar. Aí eu fui no meio dos bancos assim, a hora que eu me estiquei, que eu olhei, tava a pacoteira de dólar e os tijolos de cocaína. Aí eu voltei, sentei e falei, é isso mesmo, irmão, nós vamos ficar ricos, nós vamos trazer muito pra você. Ele falou, tudo que vocês trouxerem, eu tenho pra quem passar, eu compro, eu vendo e nós vamos ganhar muito dinheiro, irmão. Aqui tipo assim, ele falou assim, aqui é antigo no crime, aqui tem história no crime, aqui não é comédia. Ele falou alguma coisa assim, nesse sentido. Eu falei, bora, vamos pegar. Aí ele saiu 1 milhão. Quando ele entrou no posto, estavam os meus, os 2 dele, num semicírculo na frente do 7-Eleven, cheio de gente. Aí nós desembarcamos, cara. Eu desci do Monza assim, ó, e fiquei olhando no olho dos meus, né? Aí os caras, e aí, alemão? Aí eu falei assim, então, rapaziada, tá tudo aí. Só que nós não tínhamos combinado como ia fazer, entendeu? Mano, um sargento dos meus já pegou e... Polícia. Mano, na hora que ele sacou, os caras sacaram. Nossa. Aí foi todo mundo sacando. Só que a gente tava num círculo, assim, ó, do tamanho desse estúdio aqui, assim, ó. Todo mundo. Nós 3 e eles 3. E aí, cara, foi assim, ó. Pá, pá, de perto. Eu fui atirando assim, ó, indo pra trás e escutando os tiros. E o Toco, que é esse de cavanhaque, ele veio com a arma na minha direção porque eu me joguei atrás do Celta. E ele veio, quando ele veio com a arma na minha direção, assim, eu já dei nele também. E ele deu aquela desabada, a arma dele caiu, eu peguei assim, ele falou, meu, o que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo? Caralho, ladrão, você não se ligou ainda não? Só que ele tomou o tiro e já começou a dar aquela amolecida e roncada. E os tiros, pau, pau, eu falei, puta que... Eu abri assim, quando eu abri eu já vi. Um tava caído ali, baleado, e o outro tinha corrido pra rodovia. Só que ele correu pra rodovia, ele deu de cara com os outros 2 meus que estavam na segurança. E teve uma troca ali. Então qual foi o saldo? Os 3 morreram. O sapão do cachorro-quente, o outro que era o patrãozão, que eu nem sabia, e esse do cavanhaque. Só que quando tava tendo os tiros na rodovia, que um desses que correu, não lembro qual dos 2 que foi, eu fui chegar lá mais perto, na beira da rodovia, no posto, pra ver o que tava acontecendo. E aí eu comecei a escutar uns tiros do lado esquerdo, assim, ó, pau! Dava um tempinho, pau! Aí eu olhei assim, ó, mano, tinha um ponto de ônibus. Um cara fardado, PM, ele fazia assim, ó, pau! Se escondia no posto. Aí ele fazia assim, ó, pau! Aí eu comecei a fazer assim, ó, para, pô! É polícia! Porque eu tava paisano. Aí ele, é polícia? Eu, é polícia, porra! Aí ele, Bom, esse cara, ele era o tenente que tava de plantão de polícia judiciária. Depois nós fomos apresentar a ocorrência pra ele lá. E a rota depois chegou, entendeu? Final dessa ocorrência aí, todo o dinheiro apreendido, droga apreendida. Nós já tomamos um puta susto, porque quando nós chegamos no DP, o advogado que chegou era um advogado que estava envolvido lá na Baixada Santista, num caso muito expressivo. Aí nós falamos, mano, pra esse advogado tá aqui, esse cara que morreu não é qualquer um. Esse advogado advogou pro filho de um jogador de futebol. Também era jogador. E aí, mano, aí a gente assustou. Aí falou, caraca, mano. Quando a gente tava ali esperando chegar a perícia, colou uma viatura do GOI. E desceu um policial só com um teco de orelha e um rasgão aqui, assim, ó. Todo deformado. Veio e me abraçou, todo emocionado, e falou, meu, obrigado, irmão. Eu não entendi nada, né, meu? Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, eu sou tiro aqui do GOI e tal. Esse filho da puta que tá morto aí, ó, ele me deu um tiro de fuzil na minha cara dentro de um banco. Ele que fez isso aqui comigo, ó. Nós tava na bota dele, ó, esse cara é sequestrador e ladrão de banco aqui de Piracicaba, famoso. Vocês não têm noção quem tá aí com vocês. O de cavanhaquezinho que eu achei que era um bunda mole. Ele falou, meu, esse cara fez isso comigo aqui, ó. Então tô te agradecendo porque eu queria ter pego, né, mas ele teve o que mereceu. Beleza. Eu ainda não sabia quem era o outro. Aí, fomos pro DP, o advogado. Eu falei, mano, esse cara é forte. No dia seguinte, o que aconteceu? Na mesma noite eu tive que tirar o preso que colaborou, porque vazou que a gente era a polícia, certo? Quando tirou, no dia seguinte o diretor ligou, falou, ó, deu ruim. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, ó, não teve 2 que foi o contato com o teu colaborador pra montar? Os 2 foram decapitados. Então foram 2 decapitados dentro da cadeia e os 3 no tiroteio. Aí eu falei, mas como assim decapitaram? Ele falou assim, cara, o cara que vocês balearam aí é patrão do Morro Tal lá na Baixada. O morro tá em luto. O morro inteirinho parado lá porque vocês mataram o patrão. Caraca, velho. Por isso que esse cara era o diabo mesmo. Eu sentia na cara dele. Ele falou, o cara que vocês pegaram aí é nível hard no crime, mano. E a gente não sabia.